desde os primeiros séculos do cristianismo até os tempos modernos. A figura do Papa tem sido central para milhões de fiéis ao redor do mundo. Mas como surgiu essa liderança? E como ela evoluiu ao longo da história? Neste vídeo, você vai descobrir a fascinante jornada do papado, desde o apóstolo Pedro até o Papa Francisco. A origem do papado está ligada ao apóstolo Pedro, considerado pela tradição cristã como o primeiro bispo de Roma. Jesus teria dito a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Com isso, Pedro se tornou símbolo da autoridade espiritual máxima entre os cristãos. Os primeiros papas eram líderes perseguidos, e muitos foram martirizados nos tempos do Império Romano. Durante a Idade Média, o poder dos papas se expandiu enormemente. Eles não apenas lideravam espiritualmente, mas também exerciam influência política na Europa. O Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV protagonizaram a famosa querela das investiduras. Neste período, o papado chegou a excomungar reis e comandar cruzadas. A Igreja Católica era a maior instituição da Europa, e o Papa, sua figura central. No século XIV, o papado enfrentou um dos seus períodos mais turbulentos. Com o chamado Cativeiro de Avignon, os papas passaram a residir fora de Roma por quase 70 anos. Essa mudança gerou escândalos e disputas internas na Igreja. Posteriormente, ocorreu o Grande Cisma do Ocidente. Com mais de um papa sendo reconhecido simultaneamente, esses conflitos abalaram a credibilidade papal por décadas. No século XVI, Martinho Lutero desafia a autoridade do Papa com suas 95 teses. Começa a Reforma Protestante, e o poder papal é duramente criticado. Em resposta, a Igreja Católica convoca o Concílio de Trento, reafirmando a autoridade do Quintus Papa. É também o início da Contra-Reforma, com reforço da disciplina e combate às heresias. O papado resiste, adapta-se e segue como líder de milhões de católicos. Prompt de imagem. Nos séculos XVIII e XIX, o papado perde poder temporal com o avanço dos estados modernos. Em 1870, o Papa perde os estados pontifícios com a unificação da Itália. Mas no mesmo ano, o Concílio Vaticano I declara o dogma da infalibilidade papal. Em 1929, com o Tratado de Latrão, nasce oficialmente o Estado do Vaticano, pequeno em território, mas imenso em influência espiritual. O século XX trouxe papas com forte impacto mundial. João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, modernizando a Igreja. João Paulo II foi o primeiro papa não italiano em séculos e tornou-se símbolo de paz e resistência ao comunismo. Bento XVI trouxe um perfil mais teológico e conservador. E, finalmente, o Papa Francisco rompe paradigmas com um estilo simples, voltado para os pobres e o meio ambiente. A história dos papas é a história da própria Igreja Católica. De Pedro ao Papa Francisco, são mais de 2000 anos de fé, poder, desafios e transformações. Hoje, o Papa continua sendo uma voz influente no cenário global, guiando os católicos e inspirando pessoas de diferentes crenças.